Gênesis capítulo 1, versículo 26, você que achou, diga amém. Diz assim a palavra santa do Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou, diga comigo, criou. Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E você diz: graças a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 2, versículo 5. Gênesis 2, 5. Deixa aberto aí. Queridos irmãos, o livro de Gênesis vai falar sobre o princípio, o original hebraico Bereshit, princípio, início, aonde vai falar sobre tudo que Deus criou. Tudo que Deus criou. Nós precisamos entender que há uma diferença entre os verbos criar e formar, dentro da visão desse texto que nós acabamos de ler. Você sabe que Deus, Ele vai ter um projeto sobre a vida do homem, Ele vai ter um projeto sobre a vida da mulher, Ele vai fazer tudo conforme Ele projetou, Ele imaginou, Ele criou. Você conhece a palavra, você sabe que Deus, Ele foi um ser tão magnífico para conosco, porque o que Deus só queria era relacionamento. Até hoje o que Deus quer é só relacionamento. Ele criou o homem para se relacionar. Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, para ter um relacionamento com a gente. Só que a gente não consegue entender isso. Deus não criou a gente para ficar em cima do altar, com terno, com a gravata, com cara bonita de crente, somente não. Deus, Ele criou para se relacionar com nós em todas as áreas, com a gente em todas as áreas, em todos os ambientes, em todos os lugares. Ele só queria relacionamento, tanto é que Ele vai fazer o homem, Ele vai fazer o homem e vai se relacionar com o homem face a face. Ele conversa com o homem. A altura que ele chega, a dimensão que ele chega, com o homem é algo surreal, só que o homem não entende isso. O homem vai e peca, cai, escolhe o mal do que escolher o bem. Aí está escrito que depois Deus, Ele cria a arca, Ele faz a arca, dá ali inteligência para os homens, para tirar aquela madeira de acácia, reveste ela com seus revestimentos celestiais, coloca 2 querubins em cima ali do propiciatório. Para quê? Para tentar mais uma vez o relacionamento. Só que Ele coloca um negócio mais sério. Tem que entrar agora em santidade. Só que o homem não entende ainda e quebra o relacionamento com Deus, com os seus costumes de Sodoma e Gomorra, dos seus costumes babilônicos. E ele não entende, mas só que Deus ainda não desiste, Nayana. Sabe o que Ele faz? Ele envia o seu Filho. O verbo se torna vivo. A palavra é viva. Ele fala: filho, vai lá. Eu fico imaginando um Deus falando: agora esse povo vai ter que entender, agora eles vão entender. Aí Jesus anda com a gente, evangelista Lúcio. Entende essa introdução? Eu sei que a introdução é sempre complicada de entender, mas preste atenção. Toda atenção agora é pouca. Ele anda no meio dos homens, faz milagre acontecer, expulsa demônios, cura enfermos, restaura vidas. Só que o homem ainda não entende. O que o homem vai fazer? Vai crucificar Jesus. Só que Jesus ainda não desiste. Deus ainda não desiste. Por quê, pastor? Porque depois que vem Jesus, aí agora vem o Espírito Santo. Você percebe? No começo, frente a frente. No Novo Testamento, lado a lado. E agora, onde Jesus está? Aí Ele envia um outro Consolador, o Espírito Santo, que está onde?
No começo era frente a frente. No meio era lado a lado. Agora ele falou, agora eu vou colocar dentro. Quero ver o que eles vão fazer agora. Porque Deus ele só queria se relacionar. Agora eu vou começar a pregar aqui agora. Irmãos, você está lendo aqui comigo de algo que Deus criou. Criar é diferente de formar. Pastor, me explica, o que Deus cria, Ele cria no seu tempo. Qual é o tempo de Deus? É o tempo Kairos. Onde o tempo que nós não conseguimos discernir. Agora, o tempo Cronos é o tempo do mundo físico, é o tempo que nós vivemos. É o tempo, irmão, que ele não está nem aí, porque o teu tempo é o teu tempo, o dele é o dele. Então, antes de trazer para o Cronos, ele cria no Kairos. E quando ele cria no Kairos, não tem como a gente ver. Porque antes de formar o homem do pó da terra, está escrito que ele criou. Ou seja, tudo que ele forma embaixo, ele cria em cima. Antes de nós enxergarmos, ele já tinha criado embaixo. Pastor, você tem Bíblia para isso? Tenho. Nós acabamos de ler no capítulo 1. E criou Deus, versículo 27, o homem à sua imagem e a imagem de Deus o criou, homem e mulher, ele criou em cima, ele não tinha feito Adão ainda. Aí olha como é que Deus é tão sobrenatural. Dentro do Éden, escuta, dentro do Éden ele vai criar um jardim. O Éden ali fica mais ou menos entre o rio Tigres e o Eufrates. Do outro lado do oceano está a Palestina, ele cria ali no meio. Ele vai criar o Éden, e dentro do Éden ele vai criar o seu lugar de relacionamento, que é onde? O jardim. Quando ele cria o jardim, aí sim, ele vai trazer a forma que ele criou em cima, traz a forma para baixo. Irmãos, isso aqui é tão interessante, você deixou aberto aí? Em Gênesis capítulo 2, versículo de número 5, Gênesis 2:5, olha o que diz aqui, ó. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavar. Aí versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Antes de Deus criar o campo, formar o campo embaixo, Ele cria o campo em cima. Tanto é que quando ele cria o campo em cima, ele está falando, não tem homem para lavar? Mas sabe o que eu vou fazer? Vou fazer brotar um vapor da terra. Oh glória! Porque antes dele formar um homem, ele vai criar em cima o seu campo. Ele cria o campo e faz nascer um vapor da terra. O vapor sai da terra sem precisar do homem. Só que tudo está criado no seu plano de formação. Tudo está criado em cima no seu plano de formação. Pastor, não estou entendendo, tu vai entender. Aí Deus planta o jardim. Coloca o homem lá. Só que quando Deus cria, Ele pensa algo e coloca sobre o homem a sua imagem e semelhança. Por isso que Satanás, ele te odeia. Porque quando ele olha para você, ele lembra de Cristo. Mas como é que ele lembra de Cristo? Ele lembra de Cristo na cruz. Porque ele morreu pelos nossos pecados. E a maior compra da face da terra foi feita naquela cruz. Quando o Senhor Jesus nos compra com sangue, ele, no terceiro dia, ressuscita. Quando ele ressuscita, o poder do diabo é falido na face da terra. Porque agora ele nos chama de filho. Nós somos comprados com o seu sangue. Ele todo o tempo tentando nos entender, fazendo nós entendermos que Ele só quer se relacionar. Ele cria o jardim e coloca sobre o homem todo o domínio da terra. Escute isso aqui. Ele coloca sobre o homem todo o domínio, ele fala assim, os mares vocês vão dominar. Os peixes vocês vão dominar. A planta vocês vão dominar. Tudo que está na terra, vocês vão dominar. Só, irmãos, que o homem não soube entender a criação de Deus. E aconteceu o quê? O pecado.
Quando o homem pega e faz aquilo que não provém do Senhor. Aí olha o que o Senhor faz para você entender. Deus, Ele expulsa o que Ele criou do jardim. Quando Ele expulsa, escuta, quando Ele expulsa do jardim aquilo que Ele criou, está escrito que Ele coloca 2 anjos querubins na porta do jardim, para ninguém mais entrar. Irmãos, eu queria que você entendesse isso. Só que mais lá na frente, os sacerdotes vão fazer os seus templos. O templo do Senhor fica debaixo de tendas. E o Senhor dá para os sacerdotes o projeto para a formação da arca. E Deus coloca em cima da arca os mesmos anjos que cobriam a porta do jardim do Éden, que são os 2 anjos querubins. Os anjos protetores, os anjos guardas. Eles estão em cima do propiciatório, guardando a presença de Deus. Porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos se não estivesse debaixo da vontade de Deus. Você vai entender onde que eu estou querendo chegar. Pastor, e aí? Deus coloca esses anjos para guardar a sua presença, porque na época a Arca da Aliança significava a presença de Deus. Só que o homem, em todo o seu pecado, não vai entender a sua formação e vai cair na sua condição, ou seja, naquilo que o diabo sempre o julga. O que o diabo me julga, pastor? O diabo te julga que você não vai conseguir, que você não vai sobreviver às tentações. O diabo te julga que você não vai conseguir passar por esse mar que está afrontoso, que está terrível, que está numa tempestade. E nós caímos nessa condição. Nós caímos nesse pecado horrível que é o julgamento. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, filho, o que eu crio em cima é para dar certo embaixo. Ô glória, você não está entendendo isso aqui não é? O que eu crio em cima é para dar certo embaixo. Você entendeu a sua criação, você entendeu como você foi formado, e agora você precisa entender a sua condição. Qual é a minha condição, pastor? A sua condição hoje é de um homem que pode cair a qualquer momento, mas eu entendo que o Senhor Deus se levantou, aleluia, do seu trono, enviou o seu filho para se relacionar por nós. Ele foi morto naquela cruz, mas ressuscitou para falar para o diabo: ei diabo, tudo que eu crio dá certo. Por isso que Deus, ele não desiste de nós. Como é que Deus vai desistir de uma criação? Como é que Deus vai desistir de algo que foi criado no céu? Deus desiste do teu carro, aonde o ladrão vem e rouba. Deus desiste da tua casa. Deus desiste do teu emprego. Deus desiste do teu salário, mas Ele nunca vai desistir de algo que Ele criou. Quem? Ei, então a sua condição hoje não é resultado para você parar, porque a nossa condição é de mero pecador. Mas quando nós lembramos da cruz, nós lembramos que nós somos imagem e semelhança do Cristo vivo. Pastor, não estou entendendo. Ei, o teu esposo foi criado no céu. A tua esposa foi criada no céu. Deus não desiste dele, por que você vai desistir? O teu filho foi criado. Ele foi criado. Ele foi criado lá. Por que você vai desistir dele? Ei, a tua família foi criada lá. Por que você vai desistir dela? Esse ministério foi criado no céu. Por que você vai desistir dele? Aleluia! O que Deus te deu em vida foi criado, aleluia, no Kairós de Deus. Não deixa o tempo do homem tirar aquilo que Deus criou no céu, e só Ele tem a forma, não tem outro. Então você não pode desistir. Aí, escuta isso aqui e eu termino. Lembra de Davi? Deus criou ou não Davi?
Ô, gente, vem comigo, tá ligado? Deus criou ou não Davi? Deus criou ou não Davi? Vem comigo. Deus criou ou não Davi? Criou. Olha as personalidades de Davi. Davi, ele viveu, escuta isso aqui. Davi, ele viveu, irmãos, fases que ele poderia dizer, que ele poderia explicar em seus salmos, as suas experiências de vida toda. Ele foi pastor de ovelhas, matou o leão, o urso. Ele foi levita, tocou lá a sua harpa para Saul se acalmar. Está muito nervosinho. Aí depois Deus levantou ele derrubou o gigante. Quem está me ouvindo aqui? Depois que ele derrubou o gigante, se tornou rei, lutou de novo contra os filisteus, vencia todas as batalhas, só que ele vai ter as suas quedas. Sabe por quê? Porque ele deixou o diabo colocar no coração dele qual era a sua condição. Só que ao mesmo tempo, ele vai entender o mistério. Quem está me ouvindo, diga amém. Pastor, como é que ele entende o mistério? Coloca aí, minha filha, Salmos de número 51. Salmos de número 51. Depois que ele cai, ele entende. Depois da sua condição, porque a palavra do Senhor fala, durante a luz do dia, todos vão saber a sua condição. Porque a consequência do pecado é essa. É a nossa condição horrível da nossa carne. Só que, nos Salmos de número 51, ele sabe quem levantou. Aí ele vai falar com alguém que pode resolver o seu problema. O Deus da criação. Salmo 51, o verso 10. Olha o que diz. Ele chega para Deus e fala: cria. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Pastores, sabe o que eles estão dizendo? Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, a minha condição é essa, mas eu sei quem cria todas as coisas. Então, Deus, cria em mim, no lugar onde que tu cria tudo, cria em mim um coração puro e novo, e um espírito inabalável. Irmãos, ele está pregando esse salmo, ele está louvando esse salmo, depois que ele cai com Betseba. Ele entende a sua condição, aí ele vai para onde? Vai para o Criador. Ele fala: Senhor, cria em mim, porque a minha condição hoje está horrível. Me dá um coração puro e renove em mim o espírito. Eu estou entendendo tudo aquilo que o diabo roubou da tua vida. Deus está fazendo, meu filho. Eu vou criar, aleluia. Eu vou te dar algo que o céu não vai te dar. Eu vou criar do céu. Então você precisa entender que escuta isso aqui é profético. O que a terra forma não é eterno para a tua vida, mas o que o céu cria. O que o céu nos oferece como forma, ou melhor, o que a terra nos oferece como forma, é passageiro. A terra nos dá um bom carro, a terra nos forma um bom empreendedor, a terra nos forma um ministério legal, a terra nos forma um pastor bem visto, mas o que o céu cria aí em Hebreus capítulo 2, versículo 6, vai ter um homem, não quero aqui ferir o texto, mas eu acredito aqui que isso aqui é uma carta paulina. Tem gente que fala que foi o Lucas, para mim foi Paulo. Mas tem um homem que em certo lugar testificou. Vamos examinar? Olha o que um homem vai falar. Hebreus 2, versículo 6. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo:
que é um homem para que te lembres dele? Alguém está perguntando para Deus. Ou o filho do homem para que o visites? Versículo 7. Fizeste um pouco menor que os anjos. Olha como é que esse cara está comparando os homens. Fizeste um pouco menor que os anjos. E de glória e de honra o coroaste. Por quê? Porque Deus, quando criou, falou que é para a gente, vocês vão dominar tudo sobre a terra. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Olha aí, ó. Alguém está indagando a Deus com sua criação. Mas ao mesmo tempo está indagando a Deus também com sua condição. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito, ou seja, tudo estava sujeito a ele. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele, ou seja, o homem estragou tudo. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco... 10, versículo 10 agora. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e por meio de quem tudo existe, nem trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. Versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, vêm todos de um só. Por esta causa ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Versículo 12. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aí Hebreus capítulo 12, vai lá, Hebreus capítulo 12, versículo 26. Escuta isso aqui. Aí tem uma resposta para esse camarada. A voz do qual abalou então a terra. Olha isso aqui, irmãos. Mas agora tem ele prometido dizendo, ainda uma vez hei de abalar não só a terra, mas também o céu. Vamos lá? Ora, esta palavra ainda uma vez significa a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas. Olha aí, ó. Para que permaneçam as coisas inabaláveis. Vamos lá? Pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e temor. Aí o versículo 29 acaba com tudo. Pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Sabe o que ele está dizendo aqui? Aquilo que o homem pensa que é inabalável, eu abalo. E aquilo que o homem pensa que é abalável, eu não abalo. Porque as coisas que se movem para eles, se movem para mim. As coisas que não se movem para ele, também se movem para mim. Então tudo que foi criado no céu é para a glória e para a honra dele. Aí o texto termina, mas e aí? Se não for respeitado, se não for adorado, se não for honrado, o fogo consumidor é justiça na terra onde somos formados. Pastor, me dá um entendimento para essa palavra. Você entendeu como foi criado, você entendeu como foi formado, você entendeu a sua condição. Pastor, o que eu preciso entender agora? É que é a graça do Senhor. Ela foi nos alcançada naquela cruz. E tudo que Deus criou ainda tem uma oportunidade de voltar a viver, de voltar a ter a sua forma. Lembre de Jeremias, quando Deus fala para Jeremias, desce a casa do oleiro, para você entender como é que eu trabalho. Aí ele desce, está vendo um vaso na mão do oleiro? Assim sou eu com Israel. Eu abato, eu honro, eu quebro, eu faço de novo. O que Deus está querendo falar para alguém aqui? Não desista daquilo que Ele criou. Pastor, mas está todo mundo bem, está todo mundo tranquilo, minha família também. Eu estou falando de você. Você está desistindo de você mesmo. Você já perdeu o primeiro amor há muito tempo. Você já perdeu a vontade de trabalhar há muito tempo. Você ficava em pé assim, igual as irmãs. Você estava aqui em cima. Você estava num grupo de jovens, você estava cantando com as irmãs.
Pastor, porque eu não estou mais... Pastor, eu estou triste. Não é você estar triste, meu filho. É você desistiu de você mesmo. Entendeu a sua condição por forma errada. O diabo jogou na tua cara aquilo que você não é. Enquanto o céu está dizendo assim, meu filho, ninguém pode te julgar porque eu te criei. Você é imagem e semelhança minha. Quando o diabo olha para nós, ele enxerga Deus. Nós somos imagem e semelhança do Eterno. Ele enxerga a criação, é por isso que ele tem raiva de nós. Quando o diabo olha para você, ele enxerga a criação de Deus. E tudo que Deus cria, o diabo ele tem raiva. É por isso que o diabo tem raiva do teu casamento. Eu vou falar. É por isso que o inferno tem raiva do teu filho, dos teus, sabe, do teu lar, da tua casa. Então Deus está falando para um homem aqui e para uma mulher, não desista daquilo que eu criei. Quantas vezes, irmãos, eu olhei assim para a minha vida, para o meu ministério, eu falei assim, eu vou parar com tudo, eu vou abandonar, eu vou largar. Mas sabe o que me trazia a essência de volta? É que eu sempre ouvia testemunho de pessoas por causa do exercício do meu ministério. E quando eu pensava em desistir, quando eu pensava em parar, alguém virava para mim e falava assim, caramba, lembra daquela palavra? Lembra daquela oração? Lembra daquilo outro? E não é sobre mim, é sobre o que Deus criou no meu coração. Foi o que Deus fez com Davi, foi o que Davi falou com Deus. Senhor, cria em mim. Tanto é, por isso Davi, ele é reconhecido e conhecido como o segundo coração de Deus, porque Deus ele pede um coração inabalável, um espírito inabalável, ou seja, Davi está pedindo a Deus aquilo que ninguém tem aqui na terra, e essa é a tua oração, Senhor, eu quero viver, eu quero ganhar, eu quero caminhar com aquilo que ninguém tem ainda, ou seja, eu quero ter aquilo que o Senhor cria. O que eu tenho que fazer? Voltar em Gênesis, voltar no início, no princípio. Como, pastor? Entender a criação. Você é a criação. Você não é a condição que você está, você é a criação de Deus. Ei, então levanta a sua cabeça. Não pare, não desanime. Ei, criação, tá ligado? Você é alguém que Deus criou. É a sua personalidade. Vou falar uma coisa para você. Quando eu comecei a pregar, quando eu comecei a ser itinerante, a primeira igreja que eu fui pregar, falei, caramba, arrebentei. Estou sendo convidado para pregar, caramba aí, pô. A gente se sente honrado, né, Nayana? Tem como o amado vir pregar na nossa igreja? A gente dá aquele... Deixa eu ver na minha agenda. Tem nada. Tem nem agenda, né, Gabriel? Tem nem agenda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Marca 2 minutinhos, irmão, estou livre. Me lembro como se fosse hoje. Aí eu fui pregar. Foi uma bênção. Mas naquele dia ninguém aceitou Jesus. Eu fiquei magoado com aquilo. Mas eu me lembro que, depois que eu cheguei em casa, uma pessoa me ligou e falou assim, pastor, estava muito tempo sem ir no Evangelho. Estava muito tempo sem viver o Evangelho de Deus. Deus me tocou para falar com o Senhor que a partir de hoje eu estou levantando as minhas mãos e começando a trabalhar de novo. Muito obrigado pelaquela palavra. Só que eu não vi nada, a gente quer aquele negócio explosivo, né? Tem que virar tudo o negócio, tem que acontecer, tem que cadeira voar para o alto. Aí olha o que eu fiz. Aí eu coloquei no YouTube assim, como pregar bem. Ó. Aí vi um monte de pregadores da época, aí. Os caras que estavam abalando os gideões. Aí vinha lá, né, Marco Feliciano, né? Na época, Abílio Santana, aí Adeudo Costa. Aí eu vi uma pregação e falei assim, caramba, eu tenho que fazer isso aqui. Ó, é isso aqui que está dando certo. Quando eu vi, sabe, o estilo daquele cara, eu falei assim, isso aqui vai virar tudo, isso aqui vai bombar. Cara, quando eu pregar assim, oh meu Deus, o negócio vai virar na igreja. Assembleia de Deus de Belfor Roxo, galeria lotada, congresso de jovens. Cheguei com meu terno, com a minha gravata, meu sapato envernizado. Oh, glória a Deus. Né? O pregador chega, só ouve.
Cheguei, sentei, parte uma. Comecei a pregar. Eu comecei a pregar igual o cara que eu vi na internet. Porque hoje Deus vai descer, aleluia, uma unção, quem recebe da glória. A gente é assim, galera. E eu estava vendo umas irmãs assim do meu lado direito e falei assim, a primeira a pegar o fogo vai ser essas irmãs, vai sapatear tudinho, quer ver? Quando eu mandar as irmãs me olhando assim. A igreja na água. Estava parecendo um palhaço. Eu olhava para trás, os pastores estão catucando um outro. E eu lá, recebe. Eu passei a pior vergonha da minha vida. Aí Deus falou comigo assim, eu quero que você seja você. Quando Deus criou a gente, Ele não deixou o molde. Não deixou o molde. Quando Deus criou a gente, Ele falou assim, você vai ser o Giovanni. Você vai pregar do seu jeito assim. Eu quero que você pregue assim. É assim mesmo. Não imita ninguém. Você é você. Deus criou você e jogou a forma fora. Então para que esse negócio de querer imitar, sabe, para ser melhor, para ser o cara do momento, o cantor da hora, sabe, o pastor da hora. Deus chamou você. Existe só uma Tainá, existe só um Wagner, só um Ronildo, só uma Nayana, existe só um Giovanni. Ei, e quem querer ser igual, vai buscar a tua forma, meu filho. Vai buscar, aleluia, a unção que Deus tem para você. Aí, me lembro bem, quando eu comecei a noivar com a Tainá começou a conhecer os bastidores da igreja. Ela falou assim, eu preciso conversar com você. Eu falei, meu Deus, o que houve? Você não quer que eu seja pastora não, né? Eu não gosto de pegar no microfone, eu não sei o quê. Eu falei para ela assim, boneca, seja você. Eu falei para ela, eu não quero uma cópia, eu quero a Tainá. Deus te chamou para ser você. Então você não precisa sentir medo quando Deus te chamar para ser igual a fulano ou ciclana. Quando Deus te chamar, Deus está falando, meu filho, eu criei lá em cima, para quando chamar no teu nome, você ser quem eu criei. Acabou. Eu me lembro, irmão, no começo aqui do ministério, colocaram uma responsabilidade de um culto na minha mão, falei assim, meu Deus, eu preciso ver o que está dando certo. Primeiro culto que teve, terça da conquista. Eu falei, um negócio de conquista é bom, né? Porque o povo gosta de conquistar, gosta de, né? Fazer o terça da conquista. Eu estava começando a fazer um culto que não era eu. Eu estava me espelhando em pessoas que davam certo em outras igrejas. Olha a minha oração que eu fiz para Deus. Eu falei, Senhor, eu quero fazer algo que ninguém fez. Eu quero fazer algo que o Senhor Deus tem para mim. Aí o primeiro lugar que Deus me levou, para eu entender, no presídio. Eu falei, meu Deus do céu, sei que tu ia me levar lá para um congresso grande. Aí saiu um nome, Viciados na Palavra. Aí Deus colocou em mim, soprou. É isso. Primeiro culto. 3 pessoas. Eu, o Gil e o Mindinho que entrava de vez em quando na igreja. Só sei que no terceiro mês, irmãos, era 300 jovens. Depois foi para 400. Os Facebook ficam relembrando as coisas, né? A gente fica meio que... Ai, leque, aleluia, né? Deus foi fazendo, sabe? Deus foi fazendo entender a forma que Ele queria, sabe? Como que Ele me criou. Eu fui começando a entender que eu precisava ser eu. Você precisa ser você. Fala para alguém que está ao teu lado, você precisa ser você.
Enquanto você ser essa pessoa, para querer chamar a atenção de alguém, você vai viver na sua frustração. Deus te criou e não tem outro igual. Fique de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Existe um Deus que está nesse lugar. O Deus Criador está aqui nesse lugar. Eu quero convidar você que precisa, voltar à criação. Eu preciso voltar a produzir, eu preciso voltar a exercer. Eu preciso entender quem é o Criador na minha vida. Gosta assim, nem chamou, já vem. Cadê você que precisa entender a sua criação? Não deixa o diabo colocar a condição do seu pecado no seu coração para você desistir, não. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente. O Criador está aqui hoje. Está olhando para você. Enquanto o Gabriel estiver cantando essa canção, você vai sentir o Espírito de Deus, o oleiro, trabalhando sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre o teu coração. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras eu te darei e me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi que o que na Assembleia vai valer. Isso vai valer a pena. Você pode adorar! Vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer. Se vai valer a pena, se vai valer a pena, se vai valer a pena mesmo. Levanta a tua mão mais alto que você puder. O grande dia haverá de chegar, e eu e você, e eu e você, e eu e você cantaremos com aquele imenso coral. E a tua casa, eu e você, e a tua casa, eu e você cantaremos lá em cima, cantaremos naquele imenso coral. Pois quando o grande dia chegar, canta isso, vai, quando e quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Filha, estenda sua mão para frente aqui, filha. Ei, você de camisa rosa. Qual é o seu nome? Pode tirar a máscara rapidinho. Qual é o seu nome? Cíntia. Estenda a mão para frente aqui, sem Cíntia. Eu estou vendo uma faculdade na sua frente. Eu estou vendo
na sua frente uma graduação. Deus te levantou para cuidar de vidas. Deus tem um negócio contigo. Deus tem um negócio contigo no íntimo que muitas pessoas não têm. Pastor, o que é? Você tem um discernimento. Você tem um discernimento. Um discernimento que poucas pessoas têm. E a palavra de Deus para a sua vida, hoje aqui nessa manhã, início dessa tarde, olha para mim, Cíntia. Para você se jogar, para você entrar na oportunidade que a partir de hoje Ele vai colocar na tua frente. Deus manda te dizer, Cíntia, que ainda essa semana Ele te dará um sinal sobre algo que você pede há tanto tempo. Ele vai te dar um sinal, Cíntia. E esse sinal, Cíntia, que Ele vai te dar, não vai ser para a tua tristeza. Entenda isso. Porque tudo que vem do Senhor é para bênção, não para acrescentar dores. Esse sinal que Ele vai te dar, ainda essa semana, vai tocar em uma pessoa. Essa mesmo você está pensando. Essa mesmo você está pensando. Essa pessoa que, sabe? Viu? Pode chorar. Não deixa aqui dentro, não é isso. Joga no altar. Vai tocar em uma pessoa. Para mostrar que Ele está cuidando de você. Aleluia, glória a Deus. Calabaraçal e Kelevaragabia. Elamarou e Kelevarassi e Kelebaragabia. E antes de acontecer, prepara a tua mente. Alambrau e Kelevarasal e Telebaragabia. Porque eu sou o Deus que levanto. Eu sou o Deus que saro. Eu sou o Deus que renovo, eu sou o Deus que trato, eu sou o Deus que aprova o leito, eu sou o Deus que tiro do leito, eu sou o Deus que toco no coração do homem, eu parei o sol, não posso eu fazer tal coisa na tua vida. Cíntia, receba agora o renovo de Deus sobre a tua vida, filha. Pode chorar, porque hoje esse choro é o choro do teu chega, é o choro do final da tua humilhação, porque ainda esse ano tu verás o que eu, Senhor Deus, irei fazer na tua vida. A igreja que crê que Deus está aqui, levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Pai amado, toma os teus servos em tuas mãos, façam eles entenderem, Senhor Deus, que eles são criação tua. Eles são criação tua. E a partir de hoje, Senhor Jesus, toda a condição maligna que o diabo colocou na vida deles, arranca agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer comigo, diga glória a Deus. Seja bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Vamos aplaudir o Senhor.